fulano caiu no conto do vigário. Ou ainda, nossa, para resolver aquela história foi tão longo que foi uma novela. E temos também quando duas pessoas estão vivendo um romance, que tem ali aquela paixão. Pois é, esses termos entraram para o cotidiano, mas vamos ver o que eles querem dizer na literatura? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos ver aqui a diferença entre conto, novela e romance. Essa é uma questão que sempre aparece quando a gente começa a se interessar um pouco mais por literatura. Não que isso faça diferença para você gostar ou não daquela narrativa, mas é importante a gente saber até quando nós estamos procurando o que ler de acordo com o nosso tempo disponível e do que a gente busca para fazer uma escolha melhor. Bom, a primeira diferença, que é a mais evidente, é a questão do tamanho. O conto é o mais curto, a novela seria algo intermediário e o romance é o mais longo de todos, sem limite. Ali você pode escrever 500 páginas, 3 livros de 400 páginas, né? Tem tantos romances enormes, ali Guerra e Paz, que não acaba nunca, né? Mas não tem um limite fixo de página. Às vezes, para um concurso ou para um determinado julgamento, às vezes se cria coisas como, por exemplo, até 90 páginas é uma novela, ou, por exemplo, a partir de 100 páginas é um romance, e o conto seria algo muito menor, como 20 páginas, por exemplo. Mas isso não é um critério rígido e varia muito, e também não precisa colocar as coisas nessa caixinha, né, pessoal? O importante não é isso, eu dei essa noção de dimensão só para introduzir e ver a principal diferença visual, mas o que conta mesmo está no conteúdo. Quando nós falamos de conto, nós estamos falando de algo como se fosse uma fotografia de um episódio. É algo que aconteceu em um episódio muito preciso, onde você tem um conflito e pouquíssimos personagens, às vezes só tem um personagem. E você não vai desenvolver a psicologia desse personagem, não vai ter ali todo aquele antecedente da vida daquela pessoa, não, vai ser aquele momento que ele está sentindo, aquele conflito, aquele desejo, aquele obstáculo, aquele problema daquele momento que aquela história vai contar. Então, o impacto vai ser em torno daquela questão única daquele conto, justamente como um instante que vai ser transformado em narrativa. Depois, a gente vai ter a novela. A novela já é um pouco diferente, porque ela é um pouco mais longa, então te permite aprofundar mais o personagem. Você vai poder dar informações maiores sobre a psicologia daquele personagem, talvez até falar um pouco dos antecedentes, de como ele veio parar naquela situação. Também é uma narrativa com poucos personagens, você não vai ter ali aquela palheta enorme de possibilidades de personagens que vão cada um desenvolver de um lado, não. Você vai se concentrar em um conflito ainda, mas você vai ter a possibilidade de ir um pouco além antes e depois para você formar um caráter psicológico mais profundo, tanto do personagem principal quanto da situação. Por isso que ela é mais longa, não porque, como é uma novela eu tenho que escrever mais, não é isso. É porque é o tipo de narrativa que pede esse tipo de aprofundamento, mas você continua concentrado em um personagem e, em geral, você também só vai ter um clímax, como no conto. Você não vai ter diversas piruetas ali. Vai ser uma coisa realmente concentrada em um episódio, mesmo se você pode florear e desenvolver um pouco mais. E, por último, nós temos o romance. Bom, o romance, ele é
o mais longo de todos, porque ele é também o que tem mais ramificação. Você vai ter a possibilidade de desenvolver diversos personagens, de entrar na psicologia profunda desses personagens, dizendo o que vem antes, o que vem depois, não que haja obrigação, mas você tem essa possibilidade de entrar temporalmente e psicologicamente nesses personagens. Então, você, além do personagem principal, você vai ter diversos núcleos daquele romance. Então, não que você vai ter aquela história horrorosa que desvia, vai falar de outra coisa e esquece da história principal. Não é isso. Mas você tem a possibilidade, com diversos conflitos, de ver interesses diferentes, de aprofundar a psicologia de diversos personagens. O antagonista, por exemplo, pode ter uma função muito preponderante e com um estudo mais aprofundado, conflitos, dilemas de outros personagens além do principal. E não é só uma questão do personagem, mas também da própria trama, porque você vai poder fazer várias reviravoltas, você vai ter um arco de personagem e de narrativa que vai te permitir ter vários suspenses, ou, por exemplo, se o seu livro permitir isso, você vai ter vários pontos de virada que vão surpreender o leitor e que vai levar a história de um caminho para outro caminho, às vezes voltando, às vezes indo para um lugar, indo para o outro. Ou seja, um romance, ele não vai ficar preso em uma situação, um conflito, e ele vai poder ter até mais de um clímax, embora em geral você tenha o ponto alto, a parte mais dramática, mas você pode ter outros momentos também de grande tensão naquele romance e que vão desenvolver com diferentes personagens e diferentes dilemas. Então, por exemplo, a gente aqui no canal da Lusofonia, nós temos uma playlist só de contos, que eu recomendo muito que vocês vejam, inclusive que é uma coisa de consumo muito rápido, não que seja uma coisa rasa, ao contrário, é aquilo que te traz aquela reflexão com tiro. Então, por exemplo, você tem ali Negrinha, de Monteiro Lobato, que a gente já falou aqui, tem o livro de contos da Cíntia Moscovitch, que nós falamos na semana passada, vai lá na playlist que você vai ter várias sugestões. Já de novelas, uma das mais famosas que a gente tem é, por exemplo, O Alienista, de Machado de Assis. E romances é, sem dúvida, o tipo de narrativa que nós mais conhecemos, desde aqueles um pouquinho mais curtos, como o meu romance, como Samba Canção, por exemplo, como você vai ter a Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou você vai ter romances como Iracema, do José de Alencar, e romances também, às vezes, enormes, como ali a gente tem aqueles de ficção científica, né? O Senhor dos Anéis é um montão, ou Guerra e Paz. Então você tem aí vários exemplos de grandes novelas, ou de novelas, desculpa, de romances, né, que eu tô falando. Você tem exemplos de romances muito maiores e menores. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido aí a diferença entre esses três tipos de narrativa e que isso possa ajudar vocês a escolher o que vai ser lido de forma mais precisa. E contem aí, qual é o tipo de narrativa que você prefere? O que você tem lido mais? Conto, novela ou romance? Deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal, que a nossa comunidade está cada vez mais divertida. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!